Olá, seja muito bem-vindo a mais um videocast horário de visita do Hospital São José. Nosso programa de hoje, nosso quadro de hoje, um convidado muito especial que tem bastante história para contar para gente e vai contar os segredos ali dos bastidores, de tudo que acontece dentro do Hospital São José. O nosso convidado de hoje é o diretor técnico, médico infectologista, que já está nessa história, nessa caminhada do Hospital São José há bastante tempo. Ele vai contar o porquê que eu falei essa frase. Doutor Rafael Elias Farias, seja muito bem-vindo ao videocast do Eu- Hospital São José. É uma alegria ter o doutor aqui com a gente para contar um pouquinho dessa tua trajetória, dos bastidores, de como é que é estar nessa parte, né, de gestão também, nessa parte de diretor administrativo do Hospital São José, doutor. Então, obrigado pelo convite, né? Sempre muito bom a gente estar aqui, né? E falar um pouco da nossa história, nossa trajetória e também do nosso Hospital São José, né? Claro. Sempre é uma honra a gente poder falar a todos, né, sobre o que acontece ali, o que estamos fazendo e o que vamos fazer. É isso aí, doutora. A gente sabe que a tua história do Hospital São José, eu sei, né? As pessoas vão saber agora. Tua história com o Hospital São José já é um amor antigo, né? São décadas, né? Décadas, né? Conta pra gente como é que tu veio parar no Hospital São José, mas tem uma história ali, eu já sei dessa história, mas eu acho que as pessoas vão gostar de conhecer. Doutor Rafael, nosso médico infectologista, e teve aí, nesses últimos 3 anos, uma enxurrada, né, doutor? Eu acho que de dedicação ainda muito mais intensa por causa da pandemia. Mas a gente entra Verdade. nesse detalhe. Mas conta um pouco da tua história. Como é que começou a tua história com o Hospital São José? Bom, a minha história com o Hospital São José, na verdade, ela vem desde criança, Olha né? só. Mas não nasci no Hospital São José, mas vem de criança porque eu morava ao lado do Hospital São José, onde hoje é a Clínica São Lucas. Sim. Nós morávamos ali na esquina e quando eu escutava o barulho da ambulância vindo ao fundo, eu assim, opa, vai chegar alguma coisa diferente. Então eu saía correndo ali de casa, atravessava a rua e subia a rampa para ver o que estava chegando lá no hospital, Sério? né? Então uma curiosidade muito grande assim. E isso desde de bem novo, né? E aí, claro, eu resolvi, estudava também ali próximo, né, no Colégio Marista, e resolvi partir para a área da saúde. E dentro da área da saúde estava realmente entre medicina, como uma das opções, mas o destino fez com que eu fizesse farmácia. Sim. E aí eu fiz farmácia, me formei, só que antes da formatura tinha o campo de estágio. O campo de estágio eu fazia farmácia em Tubarão, da segunda turma de Tubarão. E a partir daí eu vim fazer estágio no Hospital São Já tinha José, alguma coisa ali, né? mas até trazendo a época, né, tinham vagas para o hospital e tinha uma vaga para a Farmácia Aliança que era externamente ao hospital. E eu queria a vaga dentro do hospital e nós tínhamos as vagas e tinha uma pessoa a mais inscrita para o quantitativo de vagas. Aí eu fui, assim, fizeram uma classificação por nota, eu tinha nota para estar naquela vaga, mas assim, olha, se estão brigando por uma vaga, então pode deixar que eu vou para a Farmácia Aliança na época, que era uma farmácia comercial, também tinha alguns contatos com o hospital, e os outros foram para o estágio dentro do Hospital São José com a farmácia hospitalar. Né? Claro que eu tinha uma pretensão de farmácia hospitalar também, e, coincidentemente, ou por toda a minha dedicação já no campo de estágio, à época a farmacêutica do hospital saiu e dos estagiários do hospital com farmácia hospitalar não foram convidados a estar ao hospital e me chamaram Olha para só. ocupar essa vaga dentro do hospital, né? O que para mim foi realmente uma grande conquista e comecei a me dedicar na farmácia hospitalar do Hospital São José. Olha só Isso que lá em legal. 1998, né? E a partir daí, nessa dedicação à farmácia, era o único farmacêutico dentro do hospital. Hoje a gente tem inúmeros farmacêuticos dentro do hospital, né? Em torno de 12 farmacêuticos. Naquele momento, então, eu trabalhando e gostando do que fazia, sempre gostei muito dessa área, mas surgiu a vaga da medicina aqui na Unesc, aí eu fiz medicina, né, em Criciúma, e a partir daí, depois, parti para um tempo de trabalho, fui fazer especialização em infectologia, e voltando a Criciúma, né, voltei ao Hospital São José e Já questionando, tinha olha, alguma coisa nesse, né? é, Na tua história com o estou Hospital aqui São de José. novo à disposição. Minha prioridade sempre foi o hospital, por uma questão já dessa afinidade que eu tinha, por já ter trabalhado, e coloquei à disposição das irmãs, de toda a equipe, doutor Roberto, também infectologista, meu colega de hospital, todos me acolheram muito bem.
E iniciei como infectologista, né, dentro de um corpo clínico, dentro da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E a partir daí foram surgindo as demandas até chegar na direção técnica, né, e continuar ainda com a infectologia, claro. Claro. Doutor, tu comentava ali, né, que foi a parte de estágio, enfim, e tu, em 1998, é 98 isso, eu entrei né? no hospital, Como é que tu vê essa mudança, essa evolução? Conseguiu enxergar bastante coisa, já que tu estava ali com desde criança, certeza. adolescente, enfim, como é que foi esse processo de evolução? Ver o novo se formando, isso foi especial, foi diferente para ti? Olha, realmente, na época de criança, a gente só via a parte de fora, né? Só o Uhum. esqueleto do hospital, realmente. Eu lembro muito claramente a janela da. Tinha um corredor da UTI antiga, era um corredor por fora com uma janela e tinha as janelinhas para ver o paciente. As pessoas viam o doente por uma janelinha Ah, à época, é? pelo que eu lembro, né? Mas não tinha esse contato. E, claro, começando na área hospitalar, começando como farmacêutico, a gente começa a ver que tem outras possibilidades de coisa a fazer que a gente ficava restrito dentro da farmácia. Mas um hospital realmente que tinha já toda uma questão de trabalhar com paciente, Uhum. mas de tecnologia sempre buscando, mas a diferença da medicina daquela época para hoje, com todo o avanço tecnológico, foi muito grande, né? A gente vê aí questões de qualidade do serviço que mudaram muito. E além de tudo, além de uma tecnologia, a preocupação e o crescimento do hospital do ponto de vista de qualidade, principalmente falando em acreditação hospitalar, Sim. fluxos, processos, né? Então, eu tenho que ter uma tecnologia de ponta, eu tenho que ter profissionais qualificados que a gente tem com todo o corpo de colaboradores do hospital nas mais Aham. diversas áreas, assim como o corpo médico totalmente especializado. Então, eu preciso de pessoas, preciso de tecnologia, né? E uma estrutura que abrace toda essa tecnologia, essas pessoas, para que eu tenha um contexto e, claro, o paciente procurando esse serviço para que a gente possa ter o elo todo, então, de pessoas que precisam, eu com tecnologia, pessoas e estrutura, para poder atender bem os nossos pacientes. O doutor falou ali em processos também, né? Porque as pessoas entendem muitas vezes porque chegam lá na sua dor, na sua necessidade, né? Eu quero ser atendido, enfim. Só que existe todo um processo de cuidado, de atendimento, de logística para que esse paciente chegue, né? Tudo é muito rápido, obviamente, tudo é muito. Já as pessoas que estão lá dentro elas já conhecem esses processos, né? Mas é só para que as pessoas consigam entender, né, doutor? Muitas vezes vamos falar aqui agora nesse momento de. E aí eu quero entrar, puxar o gancho para a pandemia, que foi um momento muito desafiador para ti, Uhum. né? Principalmente porque a gente sempre soube que existia na medicina um médico infectologista, mas que não era tipo, cirurgião, a gente ouvia falar, mas infectologista, e foi num momento muito necessário a tua presença ali e estratégico. Eu entendo, porque está, né, na parte da direção ali, um infectologista foi, meu Deus, sensacional para o hospital, porque já tem todo o conhecimento, mas só para que as pessoas, contextualizando agora, as pessoas não entendem Uhum. muito, às vezes, de fora, né? Chegam ali no hospital, primeira porta é o pronto-socorro. Isso. Como é que é esse processo, doutor? Para as pessoas entendam a logística, daí, né? Esse gancho da logística de atendimento de um paciente numa entidade hospitalar. Então, dentro do atendimento de urgência, nós temos alguns critérios para esse Sim. atendimento, Uhum. né? Independente do paciente que chega, ele é triado ao chegar. Essa triagem consiste no quê? Num profissional de enfermagem treinado frente aos sinais e sintomas do paciente, né? Frente aos sinais vitais do paciente, tomar uma decisão de priorizar o A em relação ao B. Uhum. Então, essa classificação é baseada no risco desse paciente, na urgência necessária para esse paciente. Tem o paciente que chega e deve ser imediatamente levado à sala de emergência, tem o paciente que tem 10 minutos para o atendimento, tem o paciente que pode esperar em até 1 hora, e tem o paciente que pode esperar até 4 horas para o seu Que é a atendimento, classificação de risco, com né? base na classificação de risco. Não que ele vai esperar esse Sim, momento, claro. porque a gente controla todos esses tempos e sabe que o nosso tempo de espera ele é um tempo inferior aos tempos da classificação de risco para todas as necessidades. Então, nós temos uma equipe muito bem treinada para dar essa agilidade no atendimento e trago também um contexto importante que nós trabalhamos muito nos últimos anos, são os protocolos, Sim. né? E dentro dos protocolos, nós temos, se a pessoa chegar com suspeita de AVC, a gente sabe que ela em até 25 minutos está com a tomografia realizada e em até 1 hora recebendo um remédio que possa reverter
a Diminui. circulação Aham. cerebral. Para o infarto, a gente sabe que em 10 minutos o médico vai estar com o eletro na mão para visualizar se aquilo ali é um eletro com um infarto, com supra, que precise ir para angioplastia primária, que é hemodinâmica, com um médico que vai lá tentar desobstruir aquela coronária para poder revascularizar o coração e diminuir esse dano do coração. E pensando tudo isso, se eu tenho protocolo de AVC, eu tenho protocolo de infarto, eu estou trazendo vida ao doente, qualidade de Claro. vida. Temos vários pacientes que chegam com o corpo paralisado em todo lado, e após fazer a medicação, no dia seguinte ele já está movimentando, em 2, 3 dias indo de alta, com pouca sequela ou nenhuma sequela, visto essa agilidade, visto uma equipe treinada, uma equipe que se dedica com neurologistas, que vem, faz a medicação, acompanha esse paciente e depois todo um cuidado de uma unidade de AVC que também temos. Então, é um momento de ouro, onde tempo realmente é cérebro, tempo é coração, tempo é vida, né? E com essas questões de controlar o tempo e saber qual o melhor tempo com protocolos internacionais, é que a gente busca trazer essa qualidade ou manter essa qualidade de vida para os doentes, pensando que é um doente, às vezes, jovem, que tem mais décadas de vida pela frente. Sim. Então, a gente sabe que com esses protocolos, com toda essa agilidade, a gente está, sim, trazendo qualidade de vida para muita gente da nossa região, e isso tudo com o trabalho das pessoas do próprio hospital fazendo, seguindo os protocolos. Além desses 2 protocolos, nós temos mais 2 protocolos importantíssimos dentro do hospital, que é o protocolo de sepse, né, que é de Sim. infecção, aonde nós temos uma inteligência artificial que detecta frente a exames, frente a sinais vitais, frente ao contexto do paciente, reconhece precocemente que essa pessoa internada possa estar com sepse e com isso aciona numa tela, em cada setor eu tenho uma tela de televisão, aonde starta ali o número daquele leito para a enfermagem agir, chamar o médico, iniciar antibiótico, coletar Informando se o paciente exames, está com os informando exames se ele tem alterados, suspeita, né? o médico avalia, confirmando a suspeita, ele toma suas medidas Aham. precocemente, porque isso também diminui mortalidade de internação. E o outro protocolo, o protocolo de tromboembolismo venoso, né? Que é realmente o paciente com doenças graves, com doenças crônicas e pacientes internados têm maior risco de ter trombose, e a gente tem todo um protocolo para prevenir essa trombose do paciente internado e, com isso, diminuir o risco de tromboembolismo pulmonar, que é o Sim, TEP. sim. Falando isso, digamos assim, de problemas e doenças que entram diretamente no pronto-socorro, na porta principal, ali onde todo mundo enxerga, que é achando que é só ali, né, aquela porta, mas existe Isso. toda uma logística de funcionamento do hospital. O doutor falou ali de protocolo de AVC, que o paciente já está na tomografia, então já foi para o centro diagnóstico por imagem do hospital. Uhum. Então tem toda uma estrutura de aporte, de suporte, né, para qualquer tipo de problema, né? Para que tenha noção, esse protocolo do AVC, tem um telefone vermelho dentro da sala de Sim. emergência, aonde o SAMU, o bombeiro, já liga para esse número exclusivo para o AVC, que a pessoa atende na sala e eles avisam, ó, tá chegando uma Olha suspeita, só. e com isso a equipe já se prepara, né, tem suas mochilas e materiais, medicamentos prontos, o paciente chega, enquanto alguém já vai fazendo todo o seu cadastro, ele já desce para o médico avalia, e claro, suspeitando realmente do AVC, ele desce para a tomografia, faz a tomografia. Nisso, um neurologista já é avisado também para estar junto ao paciente, avaliar e tomar a conduta de fazer ou não a medicação, se confirmado AVC. Sim. Então, tem todo um trabalho cronometrado, isso a gente É. controla os tempos de todos os doentes, programando, sim, que essas pessoas sejam atendidas no menor tempo possível. Tem os limites de horários, mas quanto menor esse tempo, melhor ao paciente, para a gente ter um sucesso frente a esse procedimento. Então, são cuidados que se tem, né? Para os casos de urgência, a gente tem outras portas, que é aquele paciente que quer fazer um procedimento eletivo, né? Eletivo é o quê? Um procedimento que não tem uma urgência e que a pessoa queira fazer, né? Cirurgia plástica, uma cirurgia de vesícula programada, qualquer outra cirurgia que não se enquadra no contexto da urgência. Então, esse paciente ele chega até o hospital em outra portaria, com outros fluxos, para poder realizar, né, o seu procedimento de uma forma segura, seguindo os fluxos também da instituição. O doutor falou aí de
procedimentos, enfim, outras portas, e a gente sabe que o Hospital São José é referência em alta complexidade, né? Muita gente não entende o que que é alta, média, complexidade, mas hoje nós somos referência no Brasil, né? Como uma das instituições, um dos hospitais de alta complexidade. O que que seria alta complexidade e como é que a gente chega nesse nível, digamos assim, né? Ah, bom, nós temos dentro da classificação de hospitais, né, e principalmente falando em Sistema Único de Saúde, divisão de hospitais e serviços conforme a complexidade do atendimento. Qual é essa complexidade do atendimento? É o que que envolve de profissionais, de tecnologia e de estrutura. Uhum, Os procedimentos de alta complexidade, a gente sabe que quando o hospital está habilitado aos procedimentos de alta complexidade, é um hospital que foi checado se ele tem equipe para fazer aquele procedimento, se tem estrutura e se tem tecnologia agregada para poder executar. Então, hoje nós temos diversas áreas de alta complexidade, como ortopedia, oncologia, nefrologia, hemodiálise, temos transplante renal, temos neurologia, cirurgia cardíaca, cardiologia, né? Então, nós temos diversas áreas de alta complexidade já homologadas, habilitadas, uhum. mostrando que o Hospital São José, sim, tem equipe capacitada, tem tecnologia de ponta e tem estrutura para atender essas demandas de necessidade. Ou seja, pacientes que precisam de uma UTI vão ter sua UTI, equipamentos para fazer uma biópsia precisa, milimetricamente pensado para evitar menor dano ao paciente. Nós temos equipamentos realmente que trazem essas condições ao Sim. paciente para que tenha um procedimento seguro, em um local seguro e que ele tenha o melhor procedimento. Alta complexidade, então, envolve médicos capacitados, tecnologia, equipamentos, enfim, né? Equipe médica, Equipe equipe médica, multiprofissional, né? Para multiprofissional. muito eu preciso Uhum, de uma equipe de apoio, tanto da área da sim. saúde quanto parte de Aham, apoio. Preciso de, muitas vezes, leito de UTI, de uhum. suporte para esse procedimento. Eu preciso, às vezes, de estrutura de medicamentos e de infusão desses medicamentos, como na oncologia eu tenho NACOM, com ambulatórios, com áreas de infusão dos medicamentos. Ah, É uma Pessoas, estrutura bem grande. equipes e procedimentos. Eu preciso de um tomógrafo, preciso de uma ressonância, dependendo da área. Sim. Um transplante, eu preciso de equipes à disposição, tanto da nefrologia no transplante renal, quanto da urologia, Aham. assim como equipamentos para dar subsídio para essa realização do transplante, fluxos e tempos e processos para que isso se realize. Isso sempre foi assim, doutor? O Hospital São José, ele se adquire isso, não sei, mas é da alta complexidade? Sempre foi assim? Como é que foi que chegou nesse contexto de alta complexidade? Foi a demanda, a necessidade? Como é que foi? Lembrando de tempos atrás, né, os pacientes tinham que pegar uma ambulância e ir a outros centros, É né? verdade. Florianópolis, Porto Alegre, enfim, Isso. né? E claro que a medicina foram surgindo profissionais, né? As tecnologias foram surgindo também e o hospital se interessando em trazer essas tecnologias e a gente vai solicitando habilitações, né? A nossa Ah, última foi transplante renal, aonde a gente tem que provar as condições para a realização, né? Quanto à equipe e todo o serviço. Assim como teve a cardiologia, mais de 20 anos, aonde o hospital disse, ó, tenho centro cirúrgico, tenho equipamentos, tenho médicos aqui para fazer, eu estou capacitado e posso assumir esse serviço, não precisa mais ir aos grandes centros. Ao contrário, hoje nós somos um grande centro sim. em toda a região sul do Brasil, né? Nós temos equipamentos aqui comparados aos melhores serviços que se tenha, né? Então, dentro de toda essa região, o centro cirúrgico hoje com Do, equipamentos de ponta, com uhum, salas automatizadas, tem salas para transferência de cirurgias, é, né, online, duas salas prontas para poder interagir com qualquer cirurgião no mundo via incrível, né? remota, né? Nós temos pessoas também envolvidas e preocupadas e trabalhando para tudo isso. Então, Temos um realmente, centro de pesquisa temos um clínica, centro de né? pesquisa trazendo suporte aí inovador quanto a trabalhos de pesquisa de medicamentos que ainda não estão no mercado, mas que às vezes chegou no limite de uma doença, tem medicamentos novos, falando de oncologia, que possa ser uma Sim. solução, né, para aquele paciente. Nós temos ali dentro do hospital pesquisas na oncologia, na nefrologia, na cardiologia, vacinas, né? Então, Sim. hoje em andamento, vacinas pioneiras aí dentro do próprio país e mundo. O hospital participou da pesquisa da Da vacina Covid. da Johnson, né?
participando da pesquisa da vacina para a dengue, né, à disposição de toda a população. Então, são serviços que são prestados à comunidade também para trazer inovação para a nossa região. Sim. Coisas que se tinha muito distante e o hospital hoje tem estrutura para a realização de qualquer É procedimento. uma complexidade gigantesca e as pessoas, eu acho que às vezes não têm noção, né? Quando passam ali, né? Naquela Júlia Gaidzinski, na outra lateral ali do hospital também, de tudo que acontece lá Na dentro, né? verdade, o hospital é uma grande cidade, Nossa, porque demais. além de toda a parte da saúde, nós temos lá padeiro, né? Nós temos cozinheiro, temos o Lavanderia. maior restaurante de Criciúma, provavelmente, nós temos uma É. lavanderia, nós temos marcenaria, nós temos Os móveis são engenheiros, fabricados lá são dentro. O fabricados pão que as lá, pessoas comem é verdade. fabricado lá dentro, é Então, assim, produzido. engenheiro, né? Engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro clínico, Elétrico, elétrico, tem realmente tudo, né? todas as áreas que a gente pensa, né? Não, e Tem é os incrível, né? motoristas, tem todas as áreas Aconteceu alguma coisa, não necessárias. precisa chamar uma empresa de fora, a empresa tá ali dentro, Sim, né, tanto para que dar nós não temos assistência. nós temos pouquíssimos serviços Acho que bem terceirizados, né? mais, Principalmente quando envolve algo muito específico para um ou dois, terceirização. assim, no máximo, eu Mas acho, realmente a de gente procura serviço fazer com tudo terceirizado. serviço próprio, porque a gente quer manter o nosso tipo de atendimento, a qualidade do Isso. atendimento e, claro, pensando em custos Sim, também. é demais, sensacional. Doutor, assim, a gente ouve sempre, quando a gente vê clínica, quando a gente vê hospital, a gente sempre vê ali o nomezinho, diretor técnico, médico responsável técnico, diretor técnico. O que é essa habilitação, essa habilidade aí? Porque é uma responsabilidade, porque sempre tem o nome de um médico lá. Isso, é por uma normativa do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Todos os anúncios da parte médica cabe a divulgação de quem é o responsável técnico ou diretor A bronca técnico fica contigo? daquele serviço. Então, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade legal e frente ao órgão de classe, que é realmente o Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de É Medicina, uma né? exigência? É uma obrigação que Aham. esteja no anúncio, inclusive com tamanho de letra e tudo mais, Sim, né? sim. Mas isso é uma obrigação até para as pessoas saberem, né? Se por acaso tiver alguma coisa a recorrer, quem que ela pode buscar frente ao serviço para que resolva seu problema, ou que tire sua dúvida. Então, nós somos a pessoa que está lá, tanto para atendimento das pessoas que tenham dúvida, nós temos um serviço de ouvidoria que faz essa Sim. triagem e direciona para a gente todas as demandas que precisa, assim como é a pessoa que tem que dar condições à equipe médica e dos outros profissionais de saúde Ah, para que as coisas aconteçam. Então, o diretor técnico é para, pelo hospital, dar a condição para que todos os médicos trabalhem adequadamente, para que toda a equipe de enfermagem, físio, nutrição, todos os profissionais de saúde, psicologia, assistente social, nós temos vários, né? sim. Terapeuta ocupacional, nós temos farmacêuticos, todos os profissionais da área da saúde possam estar envolvidos nessa instituição, interligados e dando o melhor atendimento ao paciente. Então, nós damos as condições para tudo isso, junto também de participar da direção Sim. administrativa, financeira e Digamos geral do assim, hospital. o médico necessita de um equipamento específico para melhorar o Material, procedimento. Ele vai chegar medicamento, ao ele doutor vai Rafael, ao diretor solicitar técnico, e dizer, olha, isso. eu vi que isso é assim, e daí, Isso. juntamente com a direção, vocês tomam Os essa novos decisão. serviços, se realmente é viável ou Ah, não é, se temos condições, não temos, né? aham. Algum problema pontual, alguma necessidade emergencial, tudo isso está ligado à direção técnica. Temos também outro médico que é o diretor clínico, que Sim. hoje é a doutora Cassiana, né, que é Aham. nefrologista, que é a nossa diretora clínica, que ela, na verdade, é o papel da direção clínica interligar os médicos entre os próprios médicos e serviços. Então, relacionamento médico, funcionamento de serviços dentro da parte médica, Uhum. com pacientes e entre médicos, é mais da direção clínica que trabalha essa equipe médica. O diretor técnico, sim, dá condições a que as coisas aconteçam da melhor forma, Sim. seguindo os preceitos da medicina, seguindo os preceitos das legislações, dando condições a todos trabalharem de uma forma segura, né? E seguindo tudo que as normativas, legislações hoje obrigam a gente a Imaginou fazer. quando subia aquela rampa lá do hospital que um dia tá na direção técnica do Não, eu hospital? pensava na área da saúde, mas estava muito distante. Mesmo estando no hospital com farmacêutico, nunca imaginei. Medicina foi uma decisão olha, 30 dias, 40 dias ali, que eu assim, não, vamos buscar uma nova alternativa, porque surgiu o Olha. vestibular aqui e até o meu pai e minha mãe disseram assim, ó, vai lá e faz assim, mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Estou Sim. trabalhando, né? Como que isso vai lidar? E acabei fazendo
o vestibular, passando, graças a Deus, o vestibular, e aí foi outra decisão. E agora? Como seguir, né? Sim. E graças a Deus tive apoio, eu trabalhei e estudei por todo o momento, né? Então eu tinha que trabalhar até para conseguir me manter. E foi um momento de dedicação onde eu trabalhava, estudava, né? Eram só eu e mais uma colega que trabalhávamos na época da faculdade de medicina. Foi muito desafiador, mas a gente Reconheço. realmente. Eu acho que tudo que é desafiador faz com que a gente tenha muito mais gosto pelo que conquistou, Sim. pelo que fez, são desafios. E Valor, quanto né? Dá mais valor. coisas a gente tem para fazer, mais tempo a gente consegue para Encontra. fazer as coisas, né? E dar conta, né? Então, é um momento que me alegra muito, né? Ter conseguido estar fazendo um trabalho, né? Estar à frente. Hoje somos nós, amanhã será outro, Sim. né? Mas o hospital fica, o hospital tem seus 87 anos aí, e indo em frente, né? Nós somos passageiros numa instituição de anos, mas enquanto a gente está aqui, a gente quer sempre fazer o melhor, né? O melhor à população, o melhor Sim. aos De colaboradores, atendimento, a todo né? mundo que está lá, sempre pensando no melhor. A gente pode cometer erros, mas Claro. o objetivo sempre é buscar o melhor. Doutor, além de estar na parte, né, de diretor técnico ali, fazer todos esses processos aí, auxiliando aí em tudo que o doutor acabou de colocar, o doutor também atua na medicina propriamente como médico infectologista, né? Dá tempo de Isso. fazer tudo isso. E a gente sempre ouve o médico dizer assim, eu trabalho nesse hospital, eu trabalho naquele Uhum. posto de saúde, trabalho naquele... É assim? É, Essa rotina corrida, como é que dá tempo? dá tempo, dá tempo. A gente tem uma organização de horários que está tudo muito bem alinhado, né? Mas até a pandemia foi algo que Sim, mudou, né? Você tinha falado ali da questão da direção técnica e infectologista na pandemia, né? sim, Foi um momento foi muito desafiador, desafiador, né? porque eu já tinha a função de diretor técnico, surgiu uma pandemia na minha área, que é infectologia. Claro que nada é sozinho, tive apoio do Claro. Dr. Roberto como infectologista também da equipe, toda a CCIH, toda a direção. Montamos um comitê de crise, né? Onde diariamente a gente se reunia para estudar as estratégias do dia seguinte, da semana seguinte, do mês seguinte, estratégias de curto, médio e longo prazo, Sim. né? E pandemia era Saber o curto que ia prazo fazer, né? dia mesmo, né? Curto prazo Muito, semana, né? né? E aí, frente a toda essa equipe, foi um desafio, porque, claro que ajudou em parte e desafio em parte, porque acumularam funções de infecto, direção técnica, e todo um hospital que eu era o responsável pelo comitê de crise. E graças a toda a equipe, a gente conseguiu sair muito bem, que nada faltou durante a pandemia, Sim. e conseguimos montar mais de 40 leitos de UTI, porque nós tivemos 38 leitos oficiais, mais 10 leitos num pronto-socorro, que era uma UTI toda montada com equipe, mas que não estavam habilitados, né, para a questão do SUS, mas que a gente tinha de aporte, porque tinha pacientes que precisavam de UTI, não tinha UTI, eu tive que dar todo esse aporte Aham. num setor de UTI, mas não com o nome de UTI, né? Então, foi um momento totalmente desafiador que acumularam funções, mas claro que a infectologia me trouxe também decisões imediatas que eu já tinha a resposta, que estava pesquisando, que estávamos indo junto. E até como um dos exemplos, lá antes da pandemia chegar aqui na nossa região, né, surgiu o primeiro caso no Brasil, dia 26 de fevereiro, né, de 2020. Uhum. E aí, lembro muito bem da data, claro, meu aniversário. Mas a gente já programando até antes essas questões, eu cheguei para o nosso compras, para o Fernando, e disse assim, Fernando, o nosso coordenador de compras, eu estou prevendo aí que nós vamos precisar de máscara, insumos, mais vamos fazendo planejamento, mas já Isso no ano que lá antecedeu, anteriormente né? aos casos, tudo Aham. mais, ali, lá quando estava já no mundo e tal, não, vamos fazer, o que vai precisar? Vamos precisar de máscara, tudo mais. Olha, compra o estoque aí para 3, 4 meses, vamos deixando, a gente usa mesmo e vamos usando. E nisso, pandemia começando no mundo todo, ali entre ter caso novo no Brasil, não ter, e ele assim, olha, doutor, tem um problema aí, nós pagamos a máscara em torno de 6, 7 centavos e estão me pedindo 14 centavos. Aí eu assim, nossa, que inflação, né? Porque que Sim. aumento, o dobro, agora vou botar em risco e comprar antecipadamente 3 meses já com o dobro do preço, até onde nós vamos... Não sabia onde ia chegar, mas aquele medo também de daqui a pouco não é nada, o preço cai e a gente fica com estoque ali Sim. com alto custo, né? Mas não, vamos comprar porque tudo diz que vamos precisar,
né? E foi feita a compra e do 14, 15 foi para 20, foi para 30, chegou R$1,50 uma máscara. Nossa. E claro que nós fizemos essa primeira compra, que não foi nada, até pela duração da pandemia, a quantidade de máscara que a gente previu naquele momento era uma quantidade de alguns poucos dias, né? O que gastava em um mês, nós gastávamos em poucos dias na Era uma pandemia, loucura, porque né? era máscara trocando todo dia para 1.800 pessoas, mais corpo médico. E aí nós tivemos a ideia, né, internamente, de comprar um papel que é a base da máscara, que a gente usa no centro cirúrgico, para embalar os materiais. Opa, vamos comprar o insumo disso porque aí nós já estava com um consumo muito maior e nós temos uma previsão de que nós comprando o insumo para lá para um ano Isso já conseguia estava na produzir pandemia. já na pandemia ali, já naquele momento de máscaras de uso absurdo, e nós compramos aqueles insumos e começamos a fazer em torno de 30 mil máscaras mês, né? Uma De loucura, né? produção, com apoio de empresas que estavam paradas naquele Sim. lockdown, Uhum. né? E naquele primeiro início da pandemia, que estavam sem serviço, apoiando e fazendo, muitas vezes gratuitamente, as máscaras, né? Com o próprio insumo comprado. Então, se nós não tivéssemos produzido as nossas máscaras, que muita gente deve ter visto uma máscara azul com tirinha, Uhum. né? Ou com cordinha, que eram máscaras feitas realmente e claro, feitas com a segurança de que poderia ser feito, porque saiu uma normativa para Claro, isso, né? como é que ela deveria ser feita, Então, né? foram decisões assim imediatas, pandemia. E trazendo a sua pergunta também da infectologia, a gente continua. Eu atendo no Centro de Especialidades do Hospital São José para convênios e particulares, né, que é o meu consultório, é no hospital, né? Então não fico por ali ainda até para manter tudo. Então, tenho horários de atendimento no próprio hospital, que a gente tem um local de atendimento para as mais diversas especialidades. Uhum. E a infectologia eu que faço ali dentro do próprio hospital para os convênios e particulares. Atendo também, eu sou concursado da Prefeitura de Criciúma, né? Sou concursado do Estado, mas estou de licença sem vencimento. E trabalho também em algumas prefeituras aqui da região Eita, dá em algum conta. momento, né? Sempre dando conta. Então, eu faço Cocal, Uruçanga, Lauro Miller, Orleans e Morro da Fumaça, né? Mas claro que são um período, meio período só, né, por Sim, semana que a gente sim, mas é se dedica a trabalhar. esses municípios, mas a gente tem que estar sempre pontuando. Sou professor da Unesc também na internação, então tem pacientes internados para mim, para o Dr. Roberto, onde os alunos passam com a gente. Tem Uhum. um ambulatório também com os alunos, né, como professor da Unesc. E a gente vai lidando aí com um tempo muito bem cronometrado ao longo do dia É. para poder E dar eu achei que eu conta não tinha de muito tempo, tudo. agora tô vendo aqui. Doutor, mas A a gente sempre gente. tem a reclamação também da É. esposa, né? Ah, Lá ela diz assim, olha, dá um tempinho dá um para mim tempinho pra também, mim. porque às vezes as demandas do hospital vão até tarde, ou É, até né? 8, Porque 9 nunca horas. sabe que Mas ela horário me que. apoia, ela é uma É. pessoa que está sempre comigo e sempre apoiando as minhas decisões e me apoiando. Que bom, né? Ufa! Mas, doutora, a gente entrou no contexto ali da pandemia, que eu acho que ainda a gente tem os resquícios, né? A gente está absorvendo ainda tudo que a gente viveu nesses 3 anos. Foram 3 anos, praticamente, de pandemia, 2 anos ali de auge Uhum. muito forte, né? E eu me recordo que no ano que antecedeu a pandemia, assim, né, foi 2020, né, em 2019, no final de 2019, eu lembro do doutor alertando os colaboradores de que teriam treinamento. Eu lembro que todo mundo chegou lá né, no salão lá de reuniões, enfim, onde dando dicas, ó, vamos precisar fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, vocês se anteciparam muito. O doutor falou ali que pediu para compra de equipamentos. Quando aconteceu, estourou, estamos nessa pandemia, eu lembro que eu fiquei muito Você fazia parte do assustada. comitê de crise. Nossa, eu fiquei muito assustada. E quando me chocou muito foi o dia em que a gente viu aquela rua Júlio Gaidzinski sendo fechada e a polícia no meio, bem na frente do hospital. Uhum. Então, assim, não passava ninguém por ali, porque tinham que dar o acesso para as pessoas serem atendidas no hospital, caso houvesse necessidade. Que a questão da transmissão estava muito em dúvida, como transmite, como não transmite, fica em casa, é melhor para Sim, não transmitir. sim, eu lembro que a parte administrativa ali, as pessoas Uhum. ficaram em home office, né? Uhum. Os colaboradores, mas o restante não. O restante tinha que estar. Eu acho que os serviços que não pararam, acho não, né? Os serviços que não parou durante a pandemia foram unidades de Uhum. saúde, hospitais. Claro. Então, como é que foi assim? Saía de casa só tu, né, na estrada, né? Era uma coisa, parecia uma guerra, né? A gente. E como é que foi assim? Chegou a pandemia. E agora? Eu nunca tinha lidado com isso, apesar de ser infectologista, tu nunca tinha Aham, vivido. Como é sim. que foi tomar esse tipo de decisão? Porque era tudo contigo. Foi lá dia 31 de dezembro, se eu não me engano, o primeiro caso relatado no mundo, né? E ali a partir de janeiro, fevereiro, a gente começou com as estratégias de
primeiro, nós tínhamos que conscientizar os nossos Colaboradores. colaboradores, tirar uma parte do medo, porque também era algo que não se sabia, mas já se sabia algumas coisas de transmissão e tudo mais, que eles tinham que ter um cuidado, mas nós precisávamos estar ali. Então, difícil realmente, alguns saíram da parte da saúde e não quiseram se expor e tinham medo realmente, até Sim, não pensando muitas vezes neles, mas pensando em filhos, né, na sim. família. E tinha toda essa questão de, não diria convencimento, mas de explicação do que é o que está previsto, o que já se sabe, até onde que pode ir, mas tudo muito vago naquele início. Depois a Aham. coisa foi tomando corpo e foi se aprendendo ao longo da pandemia. Falando da infectologia, quando eu decidi fazer infectologia, realmente as pessoas, o que é infectologia? Tinha que dizer para todo mundo que era infectologista. Surgiu entre essa pandemia e a minha, eu lembro que quando eu estava na residência, em 2009, teve a pandemia H1N1, que já foi um momento onde o Que infectologista susto. apareceu, né, com entrevista e tudo mais. Eu trabalhei aqui no hospital de campanha durante a residência, que eu estava de férias, acabei vindo ajudar aqui no hospital de campanha, que era ao lado ali do hospital. E aí começou a aparecer um pouco mais o que é um médico infectologista para a população que não sabia muitas vezes qual é a área de atuação, para onde vai, onde não vai, o que faz, né? É claro que nós temos áreas muito bem definidas hoje, pacientes com HIV, tuberculose, hepatites virais, né? Aí vai dengue, zika, chikungunya, agora se fala em febre maculosa, sempre aparece Agora algo, tu ficou doenças mais conhecido que infecciosas. nunca, né, doutor? Sempre aparecem doenças infecciosas por aí, mas um surto aqui, um surto ali, umas doenças. A pandemia 2009 ali foi algo impactante, onde realmente teve um volume de trabalho e de divulgação da especialidade, mas igual a isso que ninguém no mundo acho que podia prever algo tão grande, tão duradouro, né? E que tivesse todas essas consequências que foi. Então, foi uma área, assim, de abertura para a especialidade, de divulgação, pelo menos, do que é o infectologista, o Sim. que faz, porque muito se está dentro de um hospital cuidando de infecção hospitalar, tem É, essas a gente ouvia muito demandas falar de infecção sempre. hospitalar, né, mas Isso. E o não, Hospital São José enfim. foi um dos primeiros, foi o primeiro da É região, na verdade, verdade, né? com serviço de infecção A hospitalar, CCIH que o doutor com fala é o infectologista controle de. também, desde, se eu não estou enganado, 98 Uhum, também, que eu acho que lembro é quando eu isso estava mesmo. entrando, o doutor Roberto estava entrando também já na cidade, já como infectologista. Então, assim, é um serviço que a gente vem buscando e vem trabalhando, uma área que tem seus surtos, seus momentos de Ainda pico e bem de que não é sempre, auge. né, doutor? Dengue, né, por aí tá para vir, talvez, para os próximos anos. Aqui chegou até bem próximo da gente esse ano, então temos que cuidar sempre com os focos de mosquito e tudo mais, porque depende muito disso a transmissão e o número de casos na região, e nunca foi falta de alerta, tanto do infecto quanto da equipe de saúde, mas é algo que possa estar chegando e que a gente vai ainda viver. Talvez momentos ainda de surtos, de casos, mas tomara a Deus que nunca mais uma pandemia como E essa, eu né? lembro que bem Mas no. que serviu de aprendizado, serviu, e que Nossa, trouxe ganhos também, né? Como tecnologia, como a sim. inteligência. Até a parte logística, né, Sim, doutor? logística, a questão da tecnologia que eu digo em termos de telemedicina, Uhum. né? Teve Então, muito isso, facilitou né? muita coisa, né? Eu Pra... acho que ajudou, antecipou, na verdade. Já estava tudo pronto, mas com volume pequeno, isso antecipou as videoconferências, Uhum. a questão da mídia digital, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje surgiu muito também da pandemia, as lives, tudo mais, É, surgindo agora os videocasts, né? E é, eu, momentos que as pessoas estão buscando mais a questão da Eu rede lembro, social e eu lembro que o tecnologia. nosso setor de comunicação ali dentro do Hospital São José funcionou muito assim na pandemia, porque era tudo virtual, tudo online, tudo, e a Uhum, gente ainda era muito novo, e eu lembro que uhum. a gente, um pouco depois, surgiu o comitê de crise, tipo assim, foi muito pouco tempo depois que a gente descobriu da pandemia, mas logo tinha todos os setores, TI, enfermagem, enfim, todo mundo, compras, enfim, todo mundo envolvido nesse comitê de crise que se reunia todos os dias, né? E eu lembro que no começo, assim, eu ia todos os dias no conversar com a direção para saber o que a gente faria Sim. no dia seguinte, Perfeito. Nós né? tínhamos informações a serem passadas à população, quantos internados, quantos É, aguardando UTI, quantos leitos, quantos casos, né? Nós passávamos isso diariamente à imprensa e à população pelas nossas redes, e esse comitê de crise era uma equipe que tinha realmente você pelo marketing, mídia aham, de divulgação, nós tínhamos ali enfermagem, qualidade, compras, TI. Por quê? Porque a gente reuniu
as principais estratégias do hospital para cada um na sua área, porque o hospital não é só médico, não é só Sim, enfermeiro. com A gente certeza. tem que informar a população, a gente tem que saber lá da base como é que está o compras, como é que está o quantitativo. E nós tínhamos tudo num painel, que a reunião até era uma reunião muitas vezes rápida. Por Aham. quê? Os nossos painéis eram muito claros. Eu já sabia quantos colaboradores afastados nós tínhamos, que teve momentos de passar de 120 colaboradores Nossa. afastados, mas nós já sabíamos que em 3 dias voltavam 10, em 4 dias voltavam 20, e aí iam numa curva de previsibilidade de afastamento, de chamada, quantos tem novos para entrar. Então, falava em colaboradores, falava em ventiladores, quantos estão sendo usados, qual o percentual, se tem para substituir, não tem. A previsão de insumos para o mês. Ó, eu tenho estoque para mais 15 dias, 20 dias, eu tenho Nossa, isso compra dá para chegar, não tenho. uma aflição, né? Tivemos momentos de muita aflição ali que por em torno de 48 horas ia faltar e nós conseguimos resgatar de alguma forma. Nunca Partimos, faltou, né, doutor? nunca faltou nada, graças a Deus, e montamos tudo com estrutura própria. Vieram alguns ventiladores do estado e 20 monitores para os pacientes que não estavam em UTI, que nós Sim. tiramos tudo para UTI e precisava para fora da prefeitura. Então, assim, era um momento que a gente reunia todas as cabeças pensantes do hospital em uma reunião rápida, objetiva, mas com tudo à vista, né? Desde equipamentos, ocupação de UTI, ocupação de leitos, casos, funcionários afastados, previsibilidade de compra, cada um falando sua área, já fazendo a perspectiva do curto, médio e longo prazo, Sim. e isso Era tudo trouxe muito realmente ágil, uma muito rápido. segurança para a Mas gente. assim, confesso que quando a gente participava desses momentos era muita aflição. Eu lembro que as reuniões as pessoas ficavam afastadas, assim, Aham, das outras, mas tinha que ter aquela sim, reunião para decisão. perfeito. E eu confesso que parecia a sensação que a gente tinha é que o doutor já tinha passado por isso, porque era tudo muito rápido de ser resolvido. E a gente, assim, no outro dia eu lembro que a gente já vinha com as respostas. Ah, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Porque a decisão tinha que ficar pensando em casa depois do horário para saber o que ia Olha, fazer. eu nunca esqueço que foram poucas vezes não, na verdade, nenhuma vez antes disso, mas durante a pandemia eu chegava em casa, eu olhava o meu celular e tinha lá o WhatsApp que eu nunca tinha visto, mais 999, ou seja, tinha mais de 1.000 mensagens a serem lidas. Nossa. E ia praticamente 2 horas, então eu chegava lá em torno de 10 horas da noite por aí, até meia-noite, lendo, respondendo mensagens e vendo. E fora isso, todos os dias de manhã, participação em rádios, né, para dar como é que estava, então eu Todos acordava os dias, né? 5h30, 6 horas da manhã para me atualizar, continuar com todas as minhas demandas, mas eu tinha que me atualizar. Depois de ler as mensagens, tinha que ver o que tinha de novo no dia, porque saíam artigos, saíam publicações, novidades, então eu tinha que me atualizar do que estava acontecendo, quais estratégias, os problemas do hospital, qual seria a previsão de amanhã, e durante o dia, 5h30 da manhã, 6 horas, recebi o relatório do hospital. Como é que tá? Quantos pacientes, quantos não tem? Como é que tá? Como é que foi a noite? Para ir pensar, e tinha que todos os dias de manhã, 7, 7h15, 7h30, dando resposta já à mídia quanto a como está a nossa situação, quais as perspectivas e se tem algum problema nesse caminho. Olha, eu preciso fazer um adendo aqui nesse momento desse videocast aqui, Hora da Visita, porque eu fui paciente do Dr. Rafael e mesmo com essa demanda toda, ele nunca deixou de dar atenção para os pacientes dele. Eu lembro, doutor, e sou muito grata por isso, de tu ligando para mim no momento em que eu peguei Covid, eu acho que eu peguei Covid de ti, Foi lá no mas início, foi né? no início que a gente se reunia, só nós ali da direção, né? E tu me ligou e perguntou como é que tu tá, Kátia? Tá sentindo alguma coisa? Tu tava com Covid também, e eu lembro que Uhum. tá precisando de alguma coisa, assim, como que o cara... Eu pensava, né? Como é que o cara vai me perguntar se eu tô precisando de alguma coisa se ele tá lá, né? Também Teve esse enclausurado. momento, dia 1º de maio, meu diagnóstico, né, de 2020. Foi assustador, assim, e E mesmo com a tua demanda toda, tu não deixava de dar não, em casa atenção. com Covid, trabalhando e muito, e fora a cabeça pensando, será que eu vou ser aquele que vai precisar de um leito de Ah, eu UTI? pensei também. Será que Pensava nos aquele... meus filhos, na E verdade. naquele momento ainda, sem nenhuma medicação que pudesse ajudar, sem nenhuma perspectiva, se falava ivermectina, cloroquina para internados, né? Mas ainda uma coisa meio que já estava caindo na Sim, época. Então, muda bastante. A minha esposa também pegou, então a Laila eu ficava ali, lembro. tentava me distrair, né? E tentar trazer, e aí a gente fica Ah, talvez mas mais foi indignado, ainda ficar assustador, mais bravo, né? né? É, Mas dizia, não, para de brincadeira, é coisa séria, né? E ela tentava me descontrair, porque realmente o sim. clima fica pesado, a gente fica com muitas E foi bem no idades, começo, né? A gente e pegou foi bem no muito no começo, porque a gente começo. ficava 15 Uhum. dias ainda, hoje é menos, E né? sabe que no início, nós tínhamos uma tabela com os funcionários e eu tentava e muitas vezes eu conseguia ainda ligar para todos os colaboradores que estavam afastados. Como é que tu tá? Como é que tá a saturação? Tá ficando bem?
consegui até um limite, né, naqueles primeiros casos. Mas chegou no momento que a nossa lista foi muito grande Sim. e todas as demandas eu não consegui mais, mas tinha alguém do hospital sempre Sim. questionando os colaboradores como é que estavam, né? E principalmente quanto à saturação. E quando foi se aprendendo muito mais, a coisa foi ficando mais tranquila e a gente foi. Eu lembro que quando eu fui, imaginei que eu tivesse, porque tu já tinha conversado com todo mundo, já tinha dado explicação. E eu lembro que eu falei contigo, tu falou assim, Kátia, tu tá sentindo gosto? Daí eu falei, não, tu tá, não sei o quê. Não, vai pra casa. E aquilo foi uma. Aham, Eu pensei nos meus filhos, na verdade, aham. assim, né? Mas parece que vocês já tinham vivido aquilo, que vocês já sabiam como fazer. Lógico, o medicamento a gente não sabia, porque não tinha, não existia medicamento, enfim. Mas foi toda uma logística e o hospital atendeu todo mundo de uma maneira que era assim, ó. Já sabiam o protocolo, já sabiam tudo que tinha que fazer. Nós treinamos a equipe para isso, Sim. né? Por mais que possamos ter tido erros nesse caminho de um paciente ou de outro, mas nós tínhamos 2 hospitais, um hospital Covid e um hospital não Covid dentro de uma mesma E foi estrutura. montado assim, né, doutor? Muito Rápido, isso a rápido, né? equipe foi muito rápida, né? Eu não gosto de citar nomes porque senão a gente sempre esquece alguém, Sim. às vezes que não vem agora na memória, mas do nível gerencial, todos os gerentes foram fundamentais, independente da sua área. Parte de engenharia, parte. E, Construíam coisas no meio da nossa, pandemia, fazendo gente. Era, portas, isolamentos, era uma né? coisa, só E, estando lá pra e ver. 2 hospitais, por quê? Porque o paciente que saía com suspeita de Covid, as pessoas iam todas paramentadas atrás desse paciente, tinha que ter uma higienizadora atrás desse paciente, porque Ah, ali isso eu me poderia ter lembro. uma área comum com pacientes não Covid. Então, limpava aonde passava, limpava o elevador, ia para a tomografia, limpava a tomografia, né? E a partir daí tinha todo um cuidado para o com Covid e também para quem não tem Covid, né? Sim, Então, fluxos separados, mas alguns fluxos não tinha como não ser comum. E sim. nesses fluxos comuns, toda uma estrutura de pensar como que eu vou fazer para o próximo que estará vindo, né? Como já existe para tudo no hospital, a gente tinha questões e noções na infecto de isolamento e tudo mais, mas foi algo muito maior, né? Eu ter um caso, 2 isolados é uma coisa, e ter mais da metade do hospital em É. isolamento é outra, né? Hoje no hospital ainda tem aquelas portas que ficou, né? Que Uhum. ficaram ali para separar os setores, aquelas portas de correr, porque era só aquelas portas, a gente via, era assustador, né? Foi um dos momentos até hoje, assim, mais Foi mais desafiadores desafiador da da minha da vida, tua foi. carreira? Foi, Porque doutor? não se tinha ideia, cada dia uma novidade, um volume de informações imensas, cobranças e cobranças de paciente, pacientes ligando angustiado de tô aqui no hospital tal, preciso de uma UTI. Eu assim, olha, nós Não não tem. determinamos UTI, não temos, mas eu pago quanto for, não é dinheiro. Foi um momento onde as pessoas viram que o dinheiro não trouxe saúde, não melhorou a sua doença e não garantia leito de UTI. E digo mais, muitas vezes até para os nossos pacientes do nosso convênio de saúde de São José, a gente sempre garantiu leito e Sim. sempre teve toda a estrutura, mas teve pacientes privados, particulares e com muito dinheiro que tiveram que recorrer ao SUS, Lembra que porque ainda tinha maior disponibilidade do que a própria rede privada no Brasil, né? na salinha de emergência tinha lá, eu lembro que quando vi aquela quadrinho falando, teve um dia que teve 15 pacientes à espera de leito de UTI. Foi assustador. Já chorou nesses dias, doutor, de pandemia? Olha, Chegou? Tem tiveram momento? momentos realmente de muita angústia, de realmente a gente ficar muito emocionado, perder pacientes, perder pessoas que tu gosta pela doença. Mas a minha maior angústia ainda, não de chorar, mas de ficar angustiado e triste, foi com as desinformações que surgiram na pandemia, né? Ah, Por parte de alguns gestores, né? Por parte de pessoas, as insistências em coisas não científicas, uhum, em falsos falsos deuses prometendo tudo e dizendo que seus kits eram milagrosos e que até sim. hoje nunca foram provados e o Aham, contrário, né? Foram vistos que tudo isso nunca funcionou para nada. Então, sim, momentos que me deixaram muito desanimado e principalmente por algumas ações de alguns sim, gestores, pessoas influentes e médicos também seguindo uma linha não científica, sim. por mais que todas as sociedades no Brasil Uhum. primavam pela cientificidade. Acho que se começou bem e depois se perdeu no meio do caminho uma linha de científico, do certo, do técnico, do pensar em consequências. As vacinas até hoje não tomaram o rumo que deveriam na questão das As pessoas pessoas não se tomaram? É. vacinarem, né? Porque não tomavam do Covid, mas hoje em dia a campanha de vacinação não é mais a mesma no Brasil que era, que as pessoas queriam se vacinar. Hoje tem muita desconfiança, achando que vacina ainda
pode ter alguma coisa do mal que vai fazer, que vai ter consequências, e a gente sabe que não Que é não, né? assim. Senão não teria acabado a pandemia A como, né? pandemia A está como está, que não se liga mais, os casos continuam acontecendo em Claro, menor número, claro, por causa sim, da vacinação, né? Isso já está plenamente sim. comprovado que a vacinação é o que faz, foi o que fez a pandemia diminuir, entre outros fatores, claro, mas a vacina, ela foi realmente o nosso a grande quebra aí de doença, de quebrar e diminuir a pandemia, foi a vacinação, né? Infelizmente ainda tem pessoas que não acreditam. Doutor, e tu acha que toda essa estrutura, todo, né, esse suporte que nós tivemos, né, nesse momento da pandemia que foi muito forte, a gente conseguiu passar por isso de uma forma, lógico, a gente teve as nossas perdas, a gente sabe disso, e era uma alegria ver quando as pessoas recebiam alta, Uhum. lembra, né? As pessoas faziam Nós aquele tínhamos um corredor de corredor, né, com aplauso, aplausos, né, com uma música, alguém tocando violão a cada alta, né? porque a gente se É, alegrava, né, em ver, é, ó, deu é uma grande certo, a alegria. gente, Infelizmente, realmente tivemos perdas, com né? A certeza, medicina, ela é traiçoeira em algumas vezes. Às vezes, aquele paciente que a gente acha que vai bem era o paciente que tinha um desfecho ruim, sim, né? Pessoas muito próximas. Isso dói é, porque não era o momento que a gente não queria e sim, ninguém quer ninguém quer perder perder um paciente, um o amor de amigo, né, alguém, um né? familiar, mas foram momentos realmente muito impactantes e que eu Sim. acredito que trouxe muita coisa boa para o mundo e talvez essas vidas perdidas serviram para que a gente pudesse ter novas tecnologias para melhorar o todo a Aham. partir de agora, né? Mas tu E acha que principalmente esse empatia, essas questões claro. Ah, pessoais, eu eu acho que acho que foi uma isso coisa que se pensou muito, as pessoas sim. que mudaram muito a sua qualidade de vida e Precisa seu melhorar ainda, né, mas tudo comportamento. bem. Tem muito a ser melhorado. Mas eu acho que muitas pessoas também repensaram a sua vida, o que eu estou fazendo, minha vida pode ir agora, não pode. É, E que sirva de uma lição para que todos sim. pensem e continuem praticando bem, né? E a gente vê que o hospital tem muito isso, né? A dedicação, o coração, existem das irmãs, tem muito isso lá dentro, né? Mas falando de estrutura, assim, de tecnologia, tu acha que a gente conseguiu ter esse suporte porque nós temos uma condição tecnológica, uma condição Sim, né, de braço humano ali, de conhecimento profissional grande e estruturado para que a gente pudesse servir a sociedade como a gente com serviu nesse momento de certeza pandemia. nós servimos os doentes com Covid de uma forma como qualquer outro centro no mundo. Por quê? Porque nós tínhamos profissionais de UTI capacitados, o corpo clínico foi fundamental porque manteve os corpos médicos nas escalas de tudo que a gente precisou. Tínhamos equipamentos, por mais que alguns ventiladores não eram iguais aos outros, mas os pacientes que tinham melhores condições de ventilação iam para um ventilador mais inferior, o outro que precisava realmente, que estava com o pulmão mais debilitado, a gente usava os ventiladores que tinham um poder de ventilação maior. A permanência, a gente via que a gente conseguia manter o paciente muito mais tempo, conseguimos tirar muita gente pela tecnologia do Sim. que o hospital tinha, pelo todo o seu corpo médico e tudo mais. Foi realmente algo que a estrutura, a experiência das pessoas, ter a medicação sempre, a medicação Aham, certa e o melhor para o paciente foi fundamental. E até porque o Covid uma doença que muito mais é uma inflamação pós uma infecção, né? aham. E essa inflamação exacerbada que a gente tem que conter e controlar até que o corpo, né, melhore por si E a só. gente vê a preocupação do Hospital São José, né, em estar sempre adquirindo novos equipamentos, equipamentos de alta tecnologia que, né, conseguem fazer um diagnóstico de determinadas doenças, enfim. E esse parque tecnológico é uma preocupação muito grande de todos vocês, diretores do hospital, né, de trazer o melhor, de ter uma estrutura maior, melhor, e isso a gente vê também agora sendo externado com o nosso novo prédio sendo Isso. construído, são 9 andares, né, de espaços físicos que vão atender oncologia, UTI, enfim, e muita coisa vem por aí. Isso tudo é uma preocupação, eu acredito, né, que seja certamente de oferecer o melhor aos pacientes que nos procuram. O que vocês veem em trazer essa melhoria para a cidade, para as pessoas e para o nosso entorno também, né? Eu tenho a certeza que o Hospital São José hoje, tá, tem os melhores equipamentos, tá? Pode ter igual, pode ter talvez um pouco melhor não, mas nós temos a melhor tecnologia no todo para atendimento da população. Nós temos dentro do centro cirúrgico o que tem de melhor, que ainda está muito atualizado, uma ressonância magnética nova com 3 Tesla, com diferenciais do nosso equipamento em relação
a qualidade, a agilidade, a tempo, o paciente entrar muitas vezes com o pé para diminuir a claustrofobia quando possível, né? Alguns exames o paciente que teria que parar de respirar não precisa, outros ainda continua, mas uma ressonância com tecnologia, dois tomógrafos, 128 canais, né? Com rápido, preciso, no centro cirúrgico, ecocardiograma 4D, neuronavegador, microscópio de última geração. São tudo inovações, eu diria, não tem nada no parque tecnológico que eu teria que comprar novo. Claro, está chegando a robótica, né, que são tudo, né? novas tecnologias para o nosso procedimento, mas do que se tem hoje, eu não tenho um parque tecnológico velho. A radioterapia, pacientes que vêm da Grande Florianópolis, do norte do estado, da região serrana, convênio e particular, para realizar o seu tratamento aqui no Hospital São José, realizar o seu tratamento aqui em Criciúma, porque é o melhor equipamento, é a melhor equipe, e o contexto equipe com equipamento dá o melhor tratamento, que era 30 dias, passa para, dependendo, até 3 dias de tratamento, dependendo da área. Então, é um serviço... Sem contar com a hotelaria, né? Que às vezes a gente está lá dentro do quarto, parece que está dentro de um hotel, né? Uma Temos estrutura... quartos diferenciados, Gente. né? Quartos realmente de ponta com antessala, com 2 TVs, com cortinas elétricas. Tem realmente um serviço, uma hotelaria em crescendo em termos de qualidade, com menu de refeições à la carte, né, conforme os melhores centros. Então, a gente está realmente inovando, trazendo tecnologia, trazendo acolhimento, sempre buscando a humanização do atendimento, né? Momento difícil, que as famílias às vezes estão no momento mais difícil. Temos equipes de psicologia para dar apoio à família, para dar apoio ao paciente. Uma equipe multiprofissional que está ali preocupada com o doente. Isso eu falo para convênios e particulares, mas também ao paciente SUS, né? A gente sabe das deficiências do sistema público, mas a nossa região está muito bem servida de hospitais que atendem ao sistema público, dando o seu melhor, frente a uma tabela que está desatualizada há muito tempo, mas temos que fazer o melhor, pensar sempre no doente, o doente é a ponta. E às vezes eu recebo até a ligação dizendo assim: ah, Rafael, olha só, tô com um amigo, tô com um parente lá, pede para atender bem, assim, olha, isso já é o nosso pedido diário para qualquer um, né? Que eu posso ir lá ver como é que ele está, passar uma visita, né? Dar algo a mais meu para ele, porque o nosso pedido é para que todos atendam bem. Eu não posso pedir diferenciado para um, porque o nosso pedido é que seja diferenciado para todos, que cada um é um e ele precisa do seu, né? Do seu tratamento. Então, eu não posso dar algo a mais para alguém. Eu posso tratar todos bem, todos iguais. Né? Esse é o nosso pedido a todos os colaboradores e médicos. Não é porque é o fulano ou ciclano que eu tenho que tratar melhor. Ao contrário, todos têm que ter o melhor tratamento. Eu posso sim passar uma visita, posso ir lá, ver se está tudo bem, posso contactar o médico, está tudo bem, não está. Mas a gente sabe que tem tudo ali, né? Não precisa, falta alguma coisa, precisa transferir. Não, nós temos tudo que é necessário para o doente. É que eu acho que essa fala é mais porque assim, né, doutora, a minha dor vai ser sempre maior que a tua, né? Então assim, ai, doutora... Por isso que todos têm que ser tratados individualmente e da melhor forma, né? Não, mas isso a gente vê muito no Hospital São José, né? A gente vê nos corredores, né, eu já comentei isso em algum videocast anterior, assim, às vezes eu não vou estar num bom momento e talvez o meu bom dia não sou tão bom dia para ti, né? Mas eu acho que essa é a preocupação. E quando a gente vê a estrutura sendo criada, a estrutura sendo montada, a quantidade de colaboradores que tem, né, justamente para prestar um serviço de excelência para as pessoas que estão lá, é nítido isso, né? Você sabe que com mais de 1.500 colaboradores, mais 350 médicos, né, toda uma equipe, um hospital que acolhe ainda estágios, outros programas aí de inclusão, é difícil a gente homogeneizar um pensamento, porque cada um é cada um veio de uma cultura, cada um veio de uma estrutura, né? Então é difícil a gente conseguir homogeneizar. O que a gente tenta é trabalhar as pessoas, selecionar melhor as pessoas e tentar trazer sempre o lado mais humano possível. Mas depende, às vezes a pessoa é mais querida do mundo e naquele dia pegou um dia que tá como qualquer empresa, como qualquer pessoa, né? Cada um na sua empresa sabe como são os funcionários. Tem dia que até tem aquelas empresas, tem o vermelhinho e verde do humor, né? Então, assim... É igual lá, né? E são questões que dependem muito do dia, da pessoa, do momento. É o que eu falo quando tem um erro. Um erro é o quê? Um erro é quando uma sucessão de pequenos erros, né? Para ter um erro que possa ser
impactante. Então, essa sucessão de pequenas coisas pode gerar um problema maior. Então, Sim, a gente tenta minimizar e trabalhar sempre. Eu acho que é uma busca constante da qualidade, da humanização, do acolhimento. sim, Nem tudo é como a gente quer e como a gente sonha, mas eu acho que crescemos muito e muito ao longo dos anos. E sim, principalmente esses últimos anos e o pós-pandemia, tivemos problemas, principalmente custos, né, que ainda se mantêm como para qualquer um de nós, claro. inflação, medicamentos ainda com custo abusivo, mas trouxe também um momento de crescimento e que nós temos que aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que esse trato, essa lida humana, o acolhimento das pessoas tem que ser cada vez maior, cada Sim. vez melhor. E isso é difícil, isso é um trabalho constante, nós temos uma equipe toda para isso, né? Mas nesse universo, né, de milhares de pessoas realmente que estão lá lidando com as pessoas, Uhum. nós temos que sempre tirar, às vezes, uma maçã podre do meio do cesto, né? Para que não pegue os demais. E é Essa esse é, trabalho constante que a gente deve ter. acha que durante ao longo desse teu tempo, né, de permanência ali no Hospital São José, lidando com pacientes, doentes, enfim, com a sociedade como um todo, é, essa seria a tua dica de ouro, digamos assim, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que cuidam de outras pessoas, porque vocês cuidam de outras pessoas, né? Seria essa, doutor, mais humanidade, mais carinho, mais empatia. O que que tu deixaria para as Eu pessoas diria que a assim? parte técnica é mais fácil, né? Porque a parte técnica a gente tem como saber tá certo, tá errado. A parte Sim, humana eu tenho que entender o outro. Eu tenho que saber se tu precisa de mais ou de menos acolhimento. Aonde está o teu problema? Às vezes o teu problema não é nem a doença em si, o teu problema tá lá sim, pensando na família, tá pensando no outro. Então nós temos que entender realmente as pessoas, o que elas precisam, uhum, é o cuidado centrado no paciente, né? O cuidado centrado na pessoa. Esse é o nosso objetivo, já estamos trabalhando forte nisso, aham, né? De estar trabalhando as pessoas e o meu cliente, né? O aham, meu paciente. Essa pessoa está lá por algum objetivo. E desde o estacionamento, da tudo, recepção, né? tudo é uma percepção que ela vai tendo e que juntos são as pequenas coisas que podem gerar um descontentamento ou um grande contentamento. Sim, E isso nós estamos trabalhando, de entender todo o fluxo da pessoa na instituição, todos os pequenos detalhes, para que ela tenha a melhor experiência. Eu acho que as pessoas têm que ter a melhor experiência, mesmo que seja uma doença terminal, mas ela tem que ter aham, uma qualidade de vida no seu claro, final. Por isso, temos um grupo de cuidados paliativos dentro da instituição, é com verdade. médicos e um grupo Uhum. de acolhimento. Então, temos que sempre pensar nas pessoas e tratar da melhor forma as pessoas. Essa é uma grande luta, não só para o Hospital São José, para qualquer outro hospital, para qualquer outra empresa. Uhum. Quando tu vai comprar alguma coisa, tu está indo lá colocando o teu dinheiro lá para comprar alguma coisa, às vezes chega uma loja que é uma potência, mas pega às vezes um atendente que não está É, no seu dia ou nunca esteve no seu dia. E sim, é isso que a gente tem que começar a diferenciar, mas às vezes a gente se sente não bem acolhido, né? sim. Isso em qualquer empresa. Então a gente tem que trabalhar para que as pessoas sempre estejam bem, né? Uhum. Nós temos trabalho com os colaboradores quanto à questão psicológica, Sim. né? De Tem esse apoio, atendimento de apoio apoio, né? emocional, porque ele tem que estar bem. Ele estando bem, ele vai atender o nosso Com cliente bem. certeza. E nós queremos que todos sejam bem atendidos, né? Sim, Atendidos do ponto de vista humano, de acolhido, mas que, sem falar o técnico. O técnico é o mínimo necessário que a gente tem que dar. sim. Então, a gente tem que dar sempre o melhor tecnicamente. Uhum. E, junto a isso, aliar a humanização, um bom atendimento, para a experiência desse paciente ser completa. Tá certo. A gente já vê assim no na tua rotina diária esse teu carinho para com o próximo, isso é muito especial, porque vai além da medicina, né? Vai além da tua vida profissional, daquilo que tu aprendeu, para desprender, dar, né, aquilo para o paciente que é o teu conhecimento técnico, né? Mas a gente vê muito isso em ti, doutor, Eu, eu, nos corredores, enfim, em todo o eu falo atendimento para que tu os tem. alunos que se você tratar a todo doente que tu vai atender como se fosse um familiar teu, eu acho que tá. Tem gente que não gosta do seu familiar, tudo bem, mas a gente tem que pensar o quê? Se eu tratar a todos pensando como minha família, como alguém que eu quero bem, se eu fizer aquilo como meu melhor a cada paciente, o problema está resolvido, né? As pessoas precisam disso, né? Tanto o paciente e eu vou me satisfazer profissionalmente quando eu estiver fazendo bem às pessoas. Sim, E eu tenho que fazer o bem, por que não? Eu escolhi essa profissão, eu tenho que trabalhar. Tem gente que reclama do SUS. Então não trabalhe para o SUS, trabalhe em outra área. sim, Agora, se eu estou ali me dedicando, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer o meu melhor.
Por mais que eu tenha dias, que a gente falou antes aqui, dias realmente de tristeza, Difíceis, né? dias difíceis, mas aquela pessoa não tem culpa de tudo que eu passei, né? E ela está precisando de mim. Então, às vezes, as nossas forças diminuem por desgastar e por dar esse momento, mas nós temos que reerguer e todo dia renovar essa força para que a cada dia seja um novo dia, que a gente esteja bem, que a gente trate os outros bem, porque a vida é essa, né? E Deus sempre junto, né? E Deus sempre esteve do meu lado, vai estar, e a gente sempre com essa força divina para poder tocar o nosso dia a dia, fazer melhor as pessoas, E né? por isso que ele tinha paciência de responder as 1000 mensagens todos os dias no momento da Eu pandemia. acho que ninguém pode ficar. Às vezes as respostas são curtas, né? Mas às Sim, vezes a gente fala, mas responder, eu acho que todo mundo tem direito de responder, né? Ou senão sim. não tem por que receber, né? Então, com essa aula aqui de carinho, de humanidade, de humanização para com o próximo, a gente encerra o horário de visita do Hospital São José, nosso videocast, mais um videocast aí para conta com o Dr. Rafael Elias Farias, diretor técnico da nossa entidade, médico infectologista que teve um trabalhão aí nesses últimos 3 anos e continua desempenhando esse trabalho com todo carinho aí, com toda essa dedicação. Doutor, obrigada pelo teu empenho, Imagina. pela tua dedicação, pela tua atenção para com o próximo, né? E todo esse teu carisma é nítido ver no lugar onde tu passa. Imagina. Obrigada e muito Agradeço e sucesso. até o próximo convite, Com né? Estaremos certeza, vai aqui. estar aqui, mais uma vez. Valeu, obrigado. É isso, nosso videocast do Hospital São José fica por aqui. A gente se encontra aí nos próximos programas, nos próximos quadros. Até lá!